Lucas capítulo 10, versículo 25. Enquanto você abre em Lucas 10, capítulo 25, eu vou falar aquilo que eu tenho dito aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Todos nós passaremos pelo dia mau. Porém, como ocorrerá, não sabemos. E quando também correrá, não sabemos. Todos nós passaremos pelo dia mau. Porém, como ocorrerá esse dia, nós não sabemos. E quando também ocorrerá, também não sabemos. Assim como o dia mau acontece para uns, o dia bom também acontece para outros, no mesmo dia de um dia mau. Assim como o dia mau acontece para uns num dia, nesse mesmo dia também acontece para outros, nesse mesmo dia do dia mau. O dia mau de uma pessoa pode ser o dia que Deus escolheu você para fazer o dia bom para aquela pessoa que está passando pelo dia mau. Eu vou repetir. O dia mau de uma pessoa pode ser o dia que Deus escolheu você como instrumento dele para trazer ou causar o dia bom para aquela pessoa. O dia mau é o dia que Deus nos dá, ou dar a alguns, a oportunidade para manifestar o amor a Deus e o amor ao próximo, através da nossa ajuda. O dia mau é o dia que Deus nos dá a oportunidade de mostrarmos verdadeiramente que somos discípulos do Senhor, através do amor para com o Senhor e para com o próximo. A Bíblia diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando este homem caiu na mão de assaltantes, aquele homem não esperava que naquele trajeto de Jerusalém a Jericó, ele passaria o dia mau. Quando o dia mau vai vir, nós não sabemos. Mas uma coisa nós precisamos aprender, nós que estamos em Cristo Jesus. Seja o dia mau ou seja o dia ruim, seja o dia bom, Deus sempre estará conosco. Deus sempre vai estar conosco. Não porque nós somos os melhores, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Embora Ele nos permita passar por situações, que embora às vezes nós achamos que a derrota, a destruição, nós precisamos lembrar que é necessário passarmos por esses dias, porque são esses dias também que nos faz glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele homem então descia de Jerusalém para Jericó. E a Bíblia diz que os assaltantes vieram. E não apenas roubaram aquele homem, mas a palavra do Senhor diz, está escrita em Lucas capítulo 10, versículo 25, que eles, além de assaltarem aquele homem, eles bateram naquele homem. Aquele homem apanhou muito. Aquele homem teve roubado todos os seus bens, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ele tinha ali naquele momento. A Bíblia diz que após isso ocorrer, esse dia ruim, esse dia mau para esse homem, o Senhor nosso Deus vai dar a alguns homens a oportunidade
de manifestar o amor ao próximo, o amor a Deus e o principal, mostrar que verdadeiramente aquilo que se canta e prega, eles praticam. Porque o fato de cantar não significa que eu pratico o que canto. O fato de pregar também não significa que eu pratico aquilo que prego. Embora todos nós que pregamos a palavra ou ministramos um cântico ou a palavra de Deus, temos que pregar aquilo que vivemos. Enquanto aquele homem vivia dias ruins ou dia ruim, a Bíblia diz que um sacerdote e um levita aparentemente estava nos dias bons, provavelmente estava vindo do templo. A Bíblia diz que eles viram aquele homem caído, machucado, por que não dizer talvez até desmaiado. A Bíblia diz que o sacerdote é aquele que ensina. Além de ensinar, ele deve dar testemunho daquilo que ele ensina, ou seja, ele não tem que ser apenas mestre, ele tem que viver aquilo que ensina. Ele não tem que ser só ouvinte da palavra, ele tem que ser praticante. A Bíblia diz que esse sacerdote passa, olha e não faz nada. Deus estava dando aquela oportunidade naquele dia para esse sacerdote manifestar o amor, a misericórdia, a compaixão. E talvez nessa semana ou até mesmo hoje, Deus deu a você essa oportunidade de você manifestar a presença amorosa de Deus, o amor de Deus. Talvez eu tenha pessoas aqui que hoje Deus permitiu que você vivenciasse pessoas nos seus dias ruins, não para você criticá-las, mas para você colocar em prática aquilo que o Senhor esperava de você. Foi como aquele sacerdote que ensina, que prega, que gosta de cobrar, mas na hora que Deus deu a ele essa oportunidade, ele fingiu que não tinha nada acontecendo. Ele vai embora e deixa aquele homem lá caído. A Bíblia diz que logo depois passa o levita. Nós sabemos que os levitas são aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para ministrarem diante da presença de Deus. Uma tribo separada que não tinha herança terrena, mas a qual a sua herança era o próprio Deus. Aqueles que verdadeiramente deveriam exalar a presença de Deus. Não basta apenas cantar, tem que praticar o que canta. Não basta apenas cantar, tem que exalar a presença daquele que se dizem que adora. Porque se eu sou escolhido para ministrar diante do Deus Todo-Poderoso, então automaticamente eu entendo que eu sou cheio da presença dele. E se eu sou um levita como esse aqui da Bíblia, deu ruim. Porque pode ser que ele tenha saído do templo, pode ser que ele tenha adorado o Senhor lá no templo, mas na hora de colocar em prática o amor ele não colocou. A Bíblia diz também que ele passa de longe. E às vezes, ou a maioria das vezes, somos nós. Somos uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Adoramos aqui, ensinamos aqui, mas colocar em prática lá fora, somos como esses dois. Cantamos aqui bonito, pregamos bonito, queremos falar palavras bonitas, mas na hora que Deus nos dá a oportunidade de manifestarmos o seu amor, nós ignoramos essa oportunidade. Sabe por quê? Porque nós achamos que por ser sacerdote levita, o outro não merece a nossa compaixão, a nossa ajuda, o nosso amor, a nossa atenção. Quantas pessoas hoje você não deu atenção a ela? Quantas pessoas Deus te deu a oportunidade de você parar para ouvi-la?
Quantas pessoas Deus colocou hoje no seu caminho, apenas esperando de você uma palavra amiga, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento, uma palavra, como vocês dizem, motivacional. Quantos que neste mês Deus colocou e ainda há de colocar, para nós manifestarmos o amor dele e ao mesmo tempo mudar o estado da vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa, como diz a Bíblia, está vivendo dias ruins, irmãos. E todos nós aqui viveremos dias ruins. Todos nós aqui também viveremos dias bons. Mas o que eu quero dizer biblicamente nessa noite é que Deus nos dá a oportunidade, no dia de ruins de algumas pessoas, nós sermos os instrumentos de Deus para aquele dia ruim ir embora e o dia bom vir sobre a vida dessa pessoa. Deus escolheu a mim e a você para isso. Enquanto um passa o dia ruim, o outro passa o dia bom. E esse que passa o dia bom tem que, em nome de Jesus, transformar o dia ruim daquela pessoa em dia bom. Porque Deus nos dá essa oportunidade. Pode ser até um café que você paga para alguém. Pode ser até um lanche que você paga. Pode ser aquela moedinha que você ia dar lá no sinal e não deu. Deus te proporcionou hoje, essa semana, vai te proporcionar esse mês, oportunidade para você mostrar quem verdadeiramente você é. Se você verdadeiramente é um levita, e se você verdadeiramente é um sacerdote. Aqueles que conhecem ao Senhor, que ministram perante do Senhor, e exalam a presença do Senhor. A Bíblia diz que o sacerdote, o levita, fez vista grossa. Está escrito. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei se levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote, no mesmo caminho, na mesma estrada, estava descendo um sacerdote. Quando viu o homem, ele passou pelo outro lado. Meu Deus, quantas vezes nós fazemos isso? Porque a pessoa não está bem vestida, porque a pessoa não está perfumada, porque você sabe que aquela pessoa vai te pedir algo, e por você saber que ela vai te pedir, porque ela já te pediu um dia, você foge dessa pessoa. E Deus está dizendo isso para nós hoje, que todas as vezes que nós fugimos dessas pessoas, nós deixamos de cumprir aquilo que está na palavra, de exalar a presença de Deus. A questão não é se tem condições de abençoar, a questão é dar atenção para a necessidade daquela pessoa. Somos nós, irmãos, egoísta conosco mesmo, com o próximo e com Deus. Dizemos que somos levitas, dizemos que somos reinos de sacerdotes, mas na hora de colocar em prática, não colocamos. Somos nós, a igreja do Senhor. Nós que falamos que somos a noiva do Cordeiro, a santa. A Bíblia diz que assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, o levita chegou ao lugar e viu,
passou pelo outro lado. Mas um samaritano, sabe aquele que a gente rejeita? Só para você entender, mais ou menos. Sabe aquele mundano que às vezes não vem na igreja? Talvez alguns nem creem em Jesus. Sabe esse? E por que não dizer, né? Esse samaritano, ele viu aquele homem. E vendo aquele homem, ele não fez como o sacerdote. Ele também não fez como o levita. Ele fez aquilo que o sacerdote, o levita, ensinou, mas não praticou. Ensinou, mas nunca viveu. Aquele homem parou, está escrito. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade. Sabe o que está faltando em nós? Piedade. Não basta vir apenas no templo e ser sacerdote ou ser levita. Tem que haver em nós piedade, amor. Falta em nós o amor, amados. Existe o amor físico, porque existe o amor elos, né? Eros, filos e o ágape. Só que a maioria aqui só quer o amor físico, o sexual. Mas amar ao próximo, que é o amor de Deus, o ágape. Nossa, né? Mas nós vamos aprender. O homem, quando viu, teve piedade dele, aproximou-se. Olha o que esse homem fez. Enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus então pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eles disseram: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando nós estudamos essa passagem bíblica, foi o que Jesus fez por nós. Ninguém olhava para nós. Ninguém dava atenção para nós. Mas Jesus deu. Ninguém queria nos curar, porque ninguém queria dar atenção para nós. Ninguém queria nos ouvir, porque ninguém tinha tempo para nós. Ninguém queria parar, porque a pressa do trabalho não deixa. Mas Jesus parou. Quando ninguém dava atenção, Jesus nunca deixou de dar atenção para nós. Nunca deixou de olhar para nós, porque Ele é amor. Éramos nós na mesma situação. O mundo nos assaltou, o mundo nos bateu, talvez ficamos até desmaiados, até que Jesus veio. Até que Jesus veio. E aquilo que nós esperávamos dos homens, que eles não fizeram, Jesus fez. Nos tomou Ele pela sua mão. Com o seu sangue Ele nos purifica, nos cura, nos liberta, nos sara, nos transforma. Com o seu braço estendido e a sua força, Ele nos pega nos braços.
cuida de nós. E ainda diz: eu vou preparar lugar. Porque eu vou vir voltar a buscar vocês. Não podemos esquecer daquilo que Jesus fez por nós, amados. Mas também não podemos deixar de fazer aquilo que Ele nos ordenou. E infelizmente nós temos deixado de fazer isso. De amar o próximo como Jesus nos amou. Senhor, traz algum novo mandamento? Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu, o Senhor, vos amei. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É o que o Senhor requer de nós. Quando nós nos depararmos com pessoas vivendo dias ruins, que nós pelo menos demos a devida atenção. Se você terá condição ou não de ajudar, é só Deus e você naquele dia. Mas pelo menos para parar para ouvir, nós precisamos parar. Pelo menos um aperto de mão, sabe? Quando aquele morador de rua estica a mão para pegar na sua mão, você olha para a mão dele e encolhe a sua. Faça pegar na minha mão, irmãos. Mas isso todo mundo faz. A gente tem que fazer aquilo que os outros não fazem. O Senhor disse: se vocês não exceder a lei dos escribas e dos fariseus, vocês não são aptos ao reino de Deus. Nós precisamos amar mais a Deus, irmãos. Buscar mais o amor de Deus, para que esse amor seja exalado. E exalando esse amor, nós não venhamos fazer acepções de pessoas. Infelizmente nós fazemos isso. É todos aqui. Nós fazemos isso. Infelizmente. Precisamos melhorar. E nós iremos melhorar. Porque o Senhor merece. Jesus merece. Nós não merecíamos. Mas assim como esse homem foi assaltado, violentado, tido seus bens levado, e ninguém olhou para ele, exceto o samaritano, assim foi conosco também. Jesus olhou. E se nós estamos aqui hoje, é porque um dia Ele olhou para mim e para você, cuidou de mim e de você, e deu a mim e a você aquilo que o homem não tem condições de dar: uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de vitória, uma vida de conquista. Porque os dias podem estar ruins, se Jesus estiver conosco, não importa o quanto esse dia seja ruim, porque nós sabemos que iremos sair desse dia. O problema não está no dia ruim, nem no dia bom, o problema é se Jesus está conosco. A grande questão não é a conquista, a grande questão é se Jesus está nessa conquista. A questão não é a cura, a questão é saber se eu estou com o dono da cura. A questão não é ser liberto, é saber se eu estou com um libertador. Ah, amados, vamos aprender nessa noite. E vamos viver a palavra de Deus. Iremos para a nossa casa. Teremos aí, se o Senhor permitir, mais um final de semana. Se o Senhor quiser. Se o Senhor permitir. E sendo a vontade dEle, que Ele coloque pessoas diante de mim e de você, que pelo menos tenha da nossa parte a nossa atenção. E se Deus colocar na sua mão condições para abençoar, abençoa. Não importa qual o valor, seja ele no sentimento ou seja ele financeiro. Faça aquilo que o Senhor ordena, porque a Bíblia diz que Ele não fica devendo nada a ninguém. Nada a ninguém. Que hino nós podemos cantar? Hã?